Olá, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente, né, que nós devemos permanecer sempre na alegria da ressurreição do Senhor, vencedor do pecado e da morte. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. E Pedro e João subiam juntos no templo à hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, a cura de um coxo, a cura de um homem que não andava, né? E ele ficava sempre ali na porta do templo, né? Como a gente viu aqui, né? Ele sempre ficava ali à porta do templo, né? Costumava colocar todos os dias, né, na porta do templo ali, né? A fim de que pedisse esmolas aos que entravam, né? Então, quando ele viu Pedro e João entrando ali no templo, né? Ele pediu esmola ali aos dois, né? E aí Pedro disse para ele: Olha para nós. E aí o homem olhou bem para eles, e aí Pedro falou: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aí o homem, né, o paralítico, ele levantou, né, e começou a andar e a saltar e a louvar a Deus, né? E todos ali, né, ficaram incrédulos, né? Então, que a nossa fé também, né, faça com que a gente sempre possa andar ao lado de Deus, né? Sempre, né, ao lado de Jesus, né? Porque Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. Basta que a gente tenha fé, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que a Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais dizia: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, os discípulos de Emaús, né, como a gente falou aqui nessa leitura do Evangelho, né, é como o ícone da celebração da Eucaristia. Né? Há uma liturgia da palavra e uma liturgia eucarística. Né? A liturgia da palavra se dá no caminho do ressuscitado com os discípulos. Né? Eles estavam desanimados, frustrados, sem esperança com a crucificação, né, e morte de Jesus. Eles tinham experimentado os fatos, mas era preciso, né, que eles fossem iluminados, interpretados, né, pela palavra. Assim, o ressuscitado explicava aos discípulos, né, todas as passagens das Escrituras, né, que falavam a respeito dele, desde Moisés. Né? Então, esta grande homilia, né, no qual ele explicava aos discípulos as Escrituras, né, pelo caminho que eles faziam, né, fez com que o coração deles ardesse. Né? Então, a liturgia, essa é a liturgia da palavra. Né? E a liturgia eucarística se dá, né, na casa, na intimidade daquela pequena comunidade. Né? Os dois com Jesus, no cair da tarde, né, do mesmo dia da ressurreição, né, sentaram-se à mesa, e aí Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu a eles. Né? Então, os verbos são da instituição da Eucaristia. Né? E ali, né, no repartir do pão, quando ele distribui o pão, né, eles reconhecem Jesus. Né? Então, assim, né, por tradição apostólica, né, que remonta ao próprio dia da ressurreição de Cristo, né, a igreja celebra, né, o mistério pascal, né, todos os 8 dias, né, no dia que bem se denomina, né, dia do Senhor ou domingo. Né? Então, que a gente também possa, assim como os discípulos, ter o coração, né, cheio de fé, né, e que a gente possa realmente, né, que nós possamos realmente nos deixar tocar, nos deixar iluminar pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo, tá certo? Que a gente, né, anuncie essa boa nova da sua ressurreição a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.